Vamos hoje, então, fazer a nossa prece inicial. Hoje nós vamos ter o nosso irmão Washington falando sobre fim providencial das manifestações espíritas e a Ângela falando do esquecimento do passado, né? Vamos, então, à nossa prece, agradecendo mais uma vez por essa oportunidade de aqui estarmos essa noite, para que possamos compreender um pouco mais sobre a doutrina espírita, sobre os ensinamentos dos espíritos, que nos ajudam, que nos auxiliam a compreender o mundo em que estamos vivendo e que possamos ter uma noite tranquila, que os nossos irmãos que farão uso da palavra sejam ajudados e inspirados e que todos tenhamos uma boa noite de estudo. Graças a Deus e que assim seja. Com vocês, o Washington, então, começando aí a noite. Boa noite a todos. Com muita paz e vontade aqui estamos, cada um de nós, neste momento, para desenvolvermos, entendermos, compreendermos cada vez mais essa doutrina espírita. Essa doutrina espírita que vem nos acompanhando já há algum tempo, há mais de um século, e com ela, cada vez mais que nós nos saboreamos das suas informações, das questões que Kardec levantou, mais a gente vai compreendendo e entendendo a nós mesmos, entendendo esse mundo que nos cerca e a nossa realidade espiritual. E a gente, aqui sempre baseado e sempre procurando beber dessa fonte das obras fundamentais da doutrina espírita, procuramos trazer essas informações, esses detalhes tão imprescindíveis para a nossa formação, enquanto indivíduos, enquanto seres humanos, enquanto inteligência, para entender e compreender essa dimensão espiritual a qual todos nós buscamos sempre entender e compreender, porque está dentro do preceito e da relação de processo com a nossa evolução enquanto espírito. E nós temos aqui no centro, sempre falamos e trazemos à baila, 5 princípios fundamentais que a doutrina espírita traz. Um dos 5, né? 5 princípios básicos, que é a primeira existência de Deus, né? Deus, o Criador de tudo, o Ser Supremo. Depois da alma e a sobrevivência da alma. Depois falamos sobre a pluralidade das existências. Aí que vem a reencarnação. Já começa a mudar um pouco o entendimento e o contexto da doutrina espírita frente a outras religiões, a outros agrupamentos religiosos que estudam filosoficamente também o entendimento do ser. E mais à frente falamos sobre a pluralidade dos mundos habitados, tirando a Terra logo do centro, do único meio material para que o espírito, nas suas pluralidades, possa se desenvolver, possa avançar, possa evoluir, possa crescer nesse processo criador que todos nós estamos inseridos. E o 5º princípio interessante, que é a comunicabilidade dos espíritos. Essa capacidade de nós, estando encarnados, interagir com os desencarnados, e os desencarnados interagir com nós que estamos encarnados. Isso não foi a doutrina espírita, Allan Kardec, que criou ou inventou isso. Não. Isso já existe desde que o mundo é mundo, quando aqui chegou e aqui está os seres inteligentes da criação, atuando. Mas Kardec trabalhou nesse processo, nessa codificação, fazendo que o nosso entendimento, que a observação dele, a inteligência dele, a perspicácia dele, em analisar e a perguntar aos espíritos, de uma forma em que, ao fazer a pergunta, e de vários pontos, uma universidade de respostas vinham e ali ele organizava aquilo ali, para nós entendermos essa comunicabilidade, esses seres espirituais, aonde que eles estão, como estão, o que eram e o que são agora, nessa outra ordem, nesse outro plano em que se encontram. E nós vamos aqui no livro que é o Espiritismo, buscar aqui o fim providencial das manifestações espíritas, porque se ela existe, ela faz parte da lei da natureza. E se faz parte da lei da natureza, é interessante que cada um de nós procuremos entender, compreender, para melhor nos colocarmos, nos posicionarmos diante da vida, diante das situações e das relações que nós temos conosco, nesse processo da pluralidade das existências e na relação de nós para com o outro ser, ao qual nós temos alguma afinidade, nós temos algum sentimento, e como nós sabemos, esse corpo material, ele tem uma finitude, chega a um ponto que ele se desagrega, mas o espírito não.
E nesse entendimento é imprescindível que nós tenhamos o entendimento e a compreensão desse fim providencial dessas manifestações. O que ela pode nos proporcionar? Qual é a sua finalidade nessa nossa realidade? Que nós estamos hoje aqui encarnados, mas estando desencarnados no mundo espiritual, qual é essa finalidade? E para isso vamos entender, compreender mais um pouco, caminhar mais um pouco à frente nesse entendimento, para que a gente possa decidir, que a gente possa atuar com o nosso livre-arbítrio, com a nossa consciência, com o nosso entendimento cada vez mais sólido, cada vez mais com questões e situações postas pelo nosso entendimento, pela nossa capacidade, para escolher bem e melhor o nosso destino, a nossa caminhada, o nosso jeito de andar e de seguir diante das vidas, das existências. Vamos aqui ler o item aqui 50 do fim providencial das manifestações espíritas. O fim providencial das manifestações é convencer os incrédulos de que para o homem nem tudo acaba com a vida terrena, bem como dar aos crentes ideias mais exatas sobre a vida futura. Os bons espíritos vêm instruir-nos, visando nossa evolução e adiantamento, e não para revelar o que ainda não nos é dado saber, ou que só nos é dado conhecer à mercê do nosso trabalho. Aqui paramos para entender três pontos interessantes aqui. Quando fala, vem convencer os incrédulos. Aqueles que acham que com a morte do corpo físico, tudo acabou. Não existe mais. Aquele corpo que existia, acabou. Virou um sopro, virou uma fumaça, virou algo solto, que não é mais descritível, que não é mais palpável pelo entendimento, pelo conhecimento. Há outros que dizem que é algo que é só pelo pensamento. Nós conseguimos manter ainda vivo aquele ser que existia. Agora se encontra no nosso pensamento, não se encontra mais como uma individualidade, porque morreu o corpo ali. Acabou, desagregou, pronto, acabou. Então vem trazer aos incrédulos essa informação que não. Nas manifestações mediúnicas, nessas comunicações, nós temos ali a materialidade de que aquela alma que habitava até então pouco tempo aquele corpo, não se acabou junto com o corpo. Continua a existir, continua a ter sua individualidade, continua a pensar, continua a interagir com aqueles seres que hoje tinha no seu habitat ali, na sua relação afetiva ou não afetiva, porque estava ligado ao seu pensamento, está ligado ao seu pensamento, às suas ideias, à sua vontade. Mas vemos que continua a existir, a ter desejos, a ter vontade, a sentir o sofrimento, tudo aquilo que até então ele tinha enquanto encarnado, continua a ter nesse outro orbe. Tudo aquilo de bom, de interessante, de agradável, de clareza, de beleza, de vontade, ele continua tendo. Não se acabou. Então vem trazer aos incrédulos essas informações. E a doutrina espírita vem trazer essas informações e nos trazer a materialidade disso nas comunicações, nas várias formas de comunicações, vem atestar que esse ser continua existindo. Vem atestar que esse ser continua a ter a sua individualidade. Vem atestar que esse ser continua a ter afinidade, relação com aqueles que se encontram encarnado, a qual tinha um sentimento, tinha um amor, tinha aquilo que nos une, que nos agrega, que nos faz nos relacionar. E mais adiante fala, vem também esclarecer aos crentes, exato, sobre a vida futura, essa vida futura, porque já desmembra aí que essa nossa existência atual não é única, é uma chance só, e conseguimos vencer ou não, conseguimos avançar ou não, acabou, não tem mais chance, não. Teremos tantas e tantas e tantas oportunidades à frente do nosso futuro. Assim como nós hoje, no estágio que nós encontramos nesse processo de evolutivo, já caminhamos há muito, evoluímos há muito, do ponto lá em que nós fomos criados, simples, ignorantes, mas através de uma estrutura divina capaz de nos dar as ferramentas necessárias, os recursos naturais necessários para avançarmos. Hoje nós encontramos aqui nesse estágio em que nós encontramos, mas foi em muitas existências. E existências essas consolidadas, consociadas, cada uma com a outra seguinte, e assim por seguinte, porque nada se perde na natureza, e a alma, o espírito imortal, iria perder todo o conhecimento,
toda informação, toda experiência, independente de ter sido uma experiência produtiva ou improdutiva, foi uma experiência. Foi uma forma de adquirir o conhecimento para poder, mais à frente, através do seu pensamento, através da sua memória, rever, refletir, analisar e caminhar e mudar de direção, mudar de entendimento e acertar nesse processo criativo. E para evoluir e progredirmos, tudo tem que estar consociado, tem que estar ligado para que seja um processo contínuo. Não existe um vácuo, um buraco entre uma existência e outra. E isso é interessantíssimo, porque nós vemos que nesse degrau da evolução, cada degrau é um patamar novo que nós vamos subindo através do nosso esforço, do nosso merecimento. Como diz aqui os espíritos, os bons espíritos não estão aqui para vir com as suas comunicações e nos falar de coisas maravilhosas que ainda nós não temos a condição, o conhecimento necessário para entender, para compreender, para usufruir, para batalhar para isso. Porque depende do nosso esforço. Então eles não estão aqui para trazer as novidades daquilo que nós não vemos e ficar nos falando. Não. Fala que nós devemos através do nosso trabalho, do nosso esforço, do nosso empenho, porque nós queremos crescer. E crescer com as nossas próprias pernas, com o nosso próprio entendimento, com a nossa própria forma de entender e compreender as coisas. Porque é no mérito. É no mérito do nosso esforço, do nosso suor, do nosso pensar, do nosso agir, que nós vamos nos desenvolvendo, que nós vamos crescendo. Assim como aquele que deseja aprender a nadar. Não vai bastar apenas ler o livro de natação e saber todas as técnicas e formas de natação. Ter o melhor professor campeão olímpico de natação. Mas se nós, na nossa individualidade, não entrarmos na água e começarmos a exercer todo aquele procedimento, toda aquela leitura que nós ali usufruímos, absorvemos, não vai adiantar, porque teremos que dar as braçadas, ter a experiência, ter relação, contato com essa matéria. No caso da matéria, a água, esse líquido. E manter acima da água, manter a respiração, manter a coordenação. Olha quanta coisa nós temos que fazer a nível corporal. E quantas coisas, milhares de coisas temos que fazer a nível mental, nesse processo de coordenação. E ainda colocando a vontade, o desejo, a perseverança, a vontade de conseguir, de ter a satisfação, de chegar do outro lado daquela piscina ou daquele lago. Eu consegui. Suei. Perdi quase o fôlego. Comecei a sentir um pouco de cãibra. Parei. Me mantei boiando. E depois continuei. É um mérito. Se nós, no nosso ainda limitado pensamento, nós temos essa compreensão do mérito do nosso esforço, imaginamos a providência de Deus a nos oferecer, a nos auxiliar nesse processo. E os bons espíritos, que mais à frente estão de nós no conhecimento, estão para nos auxiliar. Mas não nos auxiliar pegando, não, cada um de nós no colo e levando. Ou pegar cada um de nós e falando, não filho, não faça isso não, numa comunicação. Eu preciso de uma comunicação para me fazer, o que eu vou fazer da minha vida? Como eu vou acertar na loteria? Ou se eu compro esse carro, ou se eu compro uma casa? Vou lá perguntar, não é para isso. Não é para essas coisas, é para outras coisas essenciais. Não é para nos carregar no colo, não é para nos oferecer facilidades na tomada de direção ou de ação, mas para nos fortalecer na capacidade de nós entendermos toda a complexidade micro e macro das nossas ações, como ela repercute através da causa e efeito e que nós podemos daí decidir, refletir, agir, para que nós sejamos cada vez mais producente nas questões que nós estamos envolvidos, nos eventos que nós nos colocamos a cada dia, a cada hora da nossa existência. E nesse processo, nós vemos que eles estão para nos auxiliar, para nos intuir, mas não para escolher por nós, e não para dizer para nós, faça isso, faça aquilo, aquilo vai ser bom para você. Observe bem, fiquemos atentos a isso. Observamos que cada um de nós é que temos que ter e somos responsáveis pelas decisões que devemos tomar. Os bons espíritos vêm instruir-nos, visando nossa evolução e adiantamento e não para revelar o que ainda não nos é dado saber, ou o que só nós é dado conhecer à mercê do nosso trabalho. Se bastasse interrogar os espíritos para obter a solução de todas as dificuldades, para realizar descobertas ou inventos lucrativos, todo ignorante facilmente se tornaria sábio e todo preguiçoso
faria fortuna, sem trabalho. Eis o que Deus não quer. Os espíritos ajudam o homem de gênio por meio da inspiração oculta, mas não o exime do trabalho e das investigações, a fim de não o privar do mérito. Aqui observamos o homem de gênio. É aquele sujeito que fica lá lendo, estudando, fazendo experiência, calculando, trabalhando afinco, erros e acertos e erros, e vai ali lapidando aquela fórmula, lapidando aquele invento seu, para chegar a uma solução. Assim como Thomas Edison, para chegar até a lâmpada, quantas vezes ele errou? Quantos experimentos ele teve que deixar de lado? Mas chegou o último, foi o que fez com que nós tenhamos hoje esse entendimento, a compreensão de ter a luz, essa luz artificial. Mas o seu esforço e coisa ajudava, os espíritos bons ajudavam, para manter a perseverança, fortalecer a sua... Não, errou, é menos um erro, é menos uma forma de você utilizar, utiliza outra, e vai mudando, vai se qualificando, e nesse processo nós vamos crescendo. E se nós observarmos nessa construção da lâmpada, até chegar à lâmpada, imaginemos nós, nesse processo nosso de erros e acertos, e através da nossa inteligência, do nosso pensamento, da nossa criatividade, a gente ia analisando esse processo e ia acertando. Opa, várias vezes eu fiz dessa forma, e estou errando, peraí, tem alguma coisa, eu tenho que mudar, porque eu não vou conseguir objetivos diferentes, resultados diferentes, fazendo a mesma fórmula sempre e errando no erro e tendo que dispensar aquela fórmula. Vou mudar de forma de fazer, de pensamento, de ideia de fazer, vou agir de outra forma. E assim nós vamos acertando, nós vamos corrigindo, acertando e alinhando a nossa direção para o nosso objetivo, para que tenhamos sucesso nessa empreitada. É assim que vai ocorrendo as transformações, o crescimento. E vamos sendo auxiliados. Os espíritos ajudam o homem de gênio por meio da inspiração oculta, mas não exime do trabalho e das investigações a fim de não o privar do mérito. Então observamos aqui, melhor que seja, por mais interessante, por mais que faça parte da lei natural, da lei da natureza, esse intercâmbio das comunicações, o nosso mérito, espíritos encarnados, nosso mérito, espíritos encarnados, é de avançarmos, de trabalharmos. Não queremos nada fácil, respostas para as coisas que nós devemos estudar para tê-las, devemos trabalhar para tê-las. Não ir nessas questões fáceis, porque podemos ser ludibriados, podemos ser enganados, mas enganados primeiro por nós próprios, pela nossa vontade, pelo nosso desejo de cortar um atalho, de pular um nível acima daquilo que nós não temos ainda a compreensão de entender e de compreender. E outro ponto interessante, a possibilidade de pormos em comunicação com espíritos, de sermos consolados. Quantas pessoas já foram consoladas, ou foram informadas pelo consolo de outras pessoas, por comunicações dadas, que o espírito continua existindo, que aquele espírito que sofreu um acidente, que aconteceu alguma coisa com sua vida, com sua organização corporal, e veio a desencarnar, e depois numa comunicação, numa psicografia, numa psicofonia, ou tantas outras formas que tem da comunicação existir, venha a se comunicar e dizer o seu estado que se encontra, a forma como se encontrou, o que passou, a situação que passou. E nós, na doutrina espírita, nós sempre estamos aqui explicando e fazendo entendimento daquele processo, né, da perturbação espiritual, né, após o passamento, esse processo do passamento, né, a perturbação espiritual que acontece, e que vai variar de cada indivíduo, de cada espírito, um para um, vai variar o tempo de duração, a forma como se passa vai variar no tempo e vai ser de acordo com a forma como nós estamos vivendo, como vivia aquele que desencarnou. A forma como ele vivia, interagia com as coisas, as suas vicissitudes, os seus esforços para colimar e abrandar as vicissitudes, tudo isso vai influir nesse processo da perturbação. E imaginemos nós receber uma comunicação, ou souber que outra pessoa recebeu uma comunicação de um filho querido, de um ente amado, dizendo que se encontra, que passou por sofrimentos, mas que está bem, que está se recuperando. Isso nos ajuda, nos consola. Nos consola nós pelo sentimento que nós tínhamos e continuaremos a ter por aquele ser ao qual nós tínhamos relacionamento. Nos consola porque nós sabemos que quando chegar o nosso fim desse corpo físico, nós continuaremos a existir. Isso nos consola, isso nos conforta, isso nos dá força e entendimento de Deus, da sua providência,
divina, da sua justiça, a nos amparar em todas as situações. Isso nos ajuda, nos consola, porque tudo que nós queremos aprender e entender desse mundo todo, numa única vida, não vai dar tempo para aprender tudo. Mas teremos outra oportunidade, porque não vai se acabar. Eu vou continuar tendo o entendimento e o conhecimento que eu tenho hoje. E mais outra oportunidade, pegarei dali aquele ponto e continuarei ainda a desenvolver, a caminhar. Isso nos ajuda, isso consola, isso ampara. Isso também faz com que cada um de nós cresçamos nesse processo, porque essa interação do plano espiritual conosco também, para eles, os espíritos que desencarnaram, também é salutar. Tem o benefício. O benefício não é só nós, aqui encarnados, recebendo esse consolo, esse entendimento, esse amparo, mas também daqueles que desencarnaram, que precisam ainda, pelo seu nível de entendimento e compreensão, da necessidade de ter essa comunicação, ter esse processo. E como nós dissemos, muitos continuam por um tempo nesse processo de perturbação espiritual, que não acham, que se encontram, que morreu, que desencarnou, se acham ainda vivo, existindo, por conceitos, entendimentos antigos, ao qual ele estava vinculado na sua ideia, achando que morreu, acabou. Ou morreu, vou ficar esperando num lugar circunscrito até chegar um tempo final que vai acontecer alguma coisa. E vou estar ali naquele lugar ali, inerte, sem pensamento, sem vontade, sem sofrimento, sem nada. O vazio. Mas não existe vazio. Não existe o inerte. O pensamento está sempre em processo, num fluxo constante, não para. Mesmo quando o corpo está em repouso noturno, o repouso do descanso, o espírito está agindo, está pensando, está realizando nesse processo. Então compreendemos mais esse processo, que é essa possibilidade, que ajuda tanto nós que estamos encarnados, como esse mundo dos espíritos desencarnados, essa interação que nós temos com ele. Porque nós estamos sempre interagindo com o mundo espiritual. Está havendo sempre essa interação. E a interação acontece para o nosso melhoramento, nosso, que estamos aqui encarnados agora e agora estamos desencarnados, nesse processo de crescimento. E as comunicações mediúnicas têm outra finalidade: mostrar o estado futuro da alma, não mais em teoria, porém na realidade. Põe-nos diante de todas as peripécias da vida além-túmulo. Ao mesmo tempo, entretanto, nos mostram como conseguirmos avançar nesse processo de entendimento rumo à perfeição. Porque quando nós, nessas comunicações, como você está sentindo, nas comunicações com o Espírito, eles retratam o que eles estão sentindo, o que eles estão passando, os seus sofrimentos, as questões a qual ele está, o seu ambiente mental, tudo isso é mostrado. E isso tudo é analisado. E enquanto nós estamos no mundo encarnado, observando, escutando, tendo essas informações, não é apenas um deleite, um desejo, ou como se estivesse acompanhando uma novela, um filme, uma minissérie. Não. É para a gente tirar dali situações e valores essenciais, valores morais, valores de entendimento de realidade. Dos planos ao qual nós estamos inseridos na existência, é para nós analisarmos esse contexto e vermos o como se dá a cada um de nós nesse processo após a nossa passagem, nesse mundo espiritual. Como chegamos, como ali estamos interagindo e entendendo o que ali está acontecendo. Porque essa forma de entender e de interagir e de se colocar e descrever o que está passando no mundo espiritual que ele se encontra, está intimamente relacionada com a forma como nós agimos e vivemos hoje, na nossa existência atual. Porque está tudo interligado. Está tudo interligado. Então a forma como nós chegarmos lá vai depender do hoje. Vai depender de cada momento nosso que nós estamos interagindo na nossa existência, na nossa vida, compreendendo as coisas, entendendo quais são as coisas essenciais para o nosso crescimento e entendimento. Além de uma plataforma pura e simplesmente física, prana, do tato, do que eu pego, do que eu sinto, do que eu cheiro, do que eu percebo, do que eu vejo. Vai muito além do que isso. E nós, entendendo e nos instruindo através dessas informações, tendo essas comunicações, dando oportunidade que hajam essas comunicações, quando necessária, como bem conduzida,
ela de alto teor, de alto valor para aqueles que se encontram nesse processo de crescimento espiritual. Porque nós estamos tendo a oportunidade desse contato da realidade espiritual estando encarnado. E isso traz um impacto na nossa vida, na nossa existência. Porque se descortina, abre-se um véu, que até então não compreendíamos muito, e muito cheio de mitos, de credulidades, que embaçavam nosso entendimento, nosso conhecimento, que engessava, que materializava o mundo espiritual de uma forma que não existe, que não tem, dificultando a nossa percepção e engessando os nossos sofrimentos, engessando a nossa capacidade de entender, de compreender, de qualquer sofrimento que tenhamos, ou qualquer dificuldade de compreensão, de entendimento da ciência que tenhamos, é passageiro, é temporário, porque cada um de nós temos a capacidade e a oportunidade dada por Deus de avançar, de melhorar. Porque todos nós estamos fadados à perfectibilidade, ao progresso. Então, não existe nada eterno que nos prenda a isto. Somente o nosso entendimento, o nosso pensamento, a nossa vontade, mal conduzida, mal entendida e compreendida, é que pode fazer isso e nós acharmos que nós estamos eternamente presos a uma situação de dor, de sofrimento. Mas à medida que descortina as situações, que compreendamos melhor os fatores e valores morais que existem nas relações nossa para com Deus, de nossa para com o próximo, de nossa para conosco mesmo, o entendimento muda, acaba-se a pena eterna, amplia-se o horizonte do amor, da fraternidade, da compreensão, do esforço e do mérito rumo a uma compreensão cada vez maior e dilatada. Assim, procuramos entender e ver na lógica, na razão, esses pontos interessantes que é trazido pela doutrina espírita, trazido pela doutrina espírita para facilitar o nosso entendimento. Porque desde lá de trás, desde épocas remotas, já existia essa lei da natureza. Nós estamos compreendendo, entendendo elas agora com uma maior tenacidade, com uma maior facilidade, pelo estágio, pelo nível de compreensão que nós chegamos. Mas eis aí a responsabilidade de entender e compreender isso e caminhar mais com firmeza, com segurança e com conhecimento de causa e efeito. E entendendo cada vez mais a justiça de Deus. Não falamos que Deus é bom, Deus é supremo, é melhor, mas nós começamos a entender o quanto Ele é supremo, Ele é melhor, nas pequenas coisas e nas coisas enormes e maravilhosas que existem nesse universo. Que cada um de nós não estamos esquecidos por Deus. Não estamos esquecidos. Ele está sempre conosco, sempre junto de nós, porque todos nós somos assistidos pelos bons espíritos, pelo nosso anjo protetor, para nos auxiliar, para nos promover, mas depende de cada um de nós trabalhar o nosso pensamento, a nossa sintonia, para que possamos cada vez mais galgar outros patamares, através de um conhecimento, trazendo a razão, a inteligência, mas trabalhando na moral, para dar uma organização, uma harmonia nesse conhecimento nosso, nessa nossa inteligência, nessa nossa capacidade tecnológica de interagir nesse mundo material, mas com a moral também trazendo elevada, trazendo a moral para perto de nós, para que possa ter harmonia, para que seja autossustentável esse nosso progresso, que deva estar sempre junto, o progresso moral e intelectual, caminhando junto para que seja cada vez mais sustentável. E sustentável para a nossa natureza, sustentável para a natureza física desse nosso planeta, mas sustentável para a natureza nossa íntima do ser espiritual. Uma boa noite a todos e que possamos continuar estudando, entendendo e compreendendo a doutrina espírita, e meditando e pesquisando, para que possamos ter melhor clareza e nos momentos mais aflitivos da nossa existência, esses ensinamentos, essas informações vêm ao nosso encontro, para nos consolar, para nos dar um sentido, um horizonte melhor para nós e para aqueles que se encontram ao nosso lado, que também precisam do nosso consolo, da nossa informação, do nosso apoio, do nosso ouvido e do nosso ombro amigo nessa jornada evolutiva que todos nós estamos juntos empenhados. Que assim seja. Uma boa semana para todos nós.
Vamos agora passar para a nossa irmã Ângela, que vai falar sobre o esquecimento do passado. Todas as vezes que eu pego para vir estudar, para falar, né, aqui, estudar junto com vocês, minha vontade é sempre, como eu já falei, ir pelo Evangelho. Então, tá eu lá no capítulo 5º do Bem-aventurados os aflitos, porque realmente nós, humanidade, estamos num momento difícil. Todos nós estamos muito aflitos, mas nós não entendemos por que eu estou passando por isso hoje. Se eu estou pagando coisa que o outro fez, outra pessoa que fez, não é bem assim. Essa outra pessoa, né, sou eu mesma em outra vida, em outro corpo, em outra oportunidade. E as pessoas, de um modo geral, não entendem isso. Elas acham que estão sofrendo por um mal feito por outro. E não é por aí, né? Mas fomos pesquisar aqui no Evangelho, né? E nós chegamos à conclusão. Por que nós não nos recordamos das nossas vidas passadas? Por que a gente não lembra? Vocês já pararam para pensar sobre isso? O esquecimento do passado é providencial. Ele demonstra a bondade de Deus, desse Criador, né, para com cada um de nós. Sabendo que os fatos de nossa vida presente são uma consequência dos atos da vida pregressas, seria grave e inconveniente a lembrança do passado. Para pensar, a gente tem que parar e pensar e analisar, né? Nos casos de reconciliação, por exemplo, as recordações do passado anulariam os prováveis e tão necessários êxitos da pacificação, porque o ódio do passado viria à tona, se reacenderia hoje. Então a gente realmente tem que agradecer a Deus, né, por não nos lembrarmos de nada. Porque se a gente lembrasse as peças que nós já fomos, e, né, que ainda somos, infelizmente, nós iríamos ficar realmente bastante desconfortáveis, né? Nós não iríamos nos sentir muito bem. Então, a gente tem, sim, que agradecer a Deus, né, esse esquecimento do passado e tentando vencer as dificuldades que vierem até nós, com fé, com otimismo, com certeza que estamos aqui ressarcindo débitos do passado. Pode-se apresentar um outro fato que comprovem a vantagem, né, do esquecimento do passado? Será que tem mais alguma coisa nisso aí que a gente pode parar para analisar? E está lá no Evangelho, né? Alguém muito poderoso e prepotente, arbitrário e mau, se numa encarnação se recordasse do seu passado, não ia se conformar, por certo, com a nova situação de miséria e humilhação por que estivesse passando. Sua revolta seria tamanha que seu fracasso bem poderia ser total. Com o véu do esquecimento, todos recomeçam suas tarefas e têm mais possibilidade de reparação do mal, podendo assim progredir mais rapidamente. A gente realmente tem que parar e pensar, porque é realmente providencial nós não nos lembrarmos. Porque uma pessoa muito poderosa numa existência, nessa ia se sentir horrível. Se tivesse passando, né, por dificuldades, por problemas.
não ia entender, não ia assimilar isso muito bem. Qual é o inconveniente, portanto, da recordação do passado para os espíritos que reencarnam no mesmo meio em que já viveram? Normalmente, nós, através da reencarnação, voltamos aos núcleos aonde já estivemos presentes, para ressarcir débitos, para nos reconciliarmos, Então, qual seria, então, portanto, o inconveniente da gente lembrar, se a gente está vivendo no mesmo lugar, na mesma família, ou perto da mesma família, tendo relações, com aqueles que já nos foram queridos em outras vidas. O espírito que reencarna no mesmo meio em que tenha vivido, geralmente tem faltas a resgatar neste mesmo ambiente. E a lembrança do passado anularia todo esforço de reconciliação, dando lugar a que novas e dolorosas cenas de ódio o mergulhassem na vingança e no erro. Então, nós temos que botar a nossa cabecinha para funcionar e agradecer a Deus que a gente não lembra. Porque se nós ficássemos nos lembrando do passado, a gente ia ter uma série de problemas. Já pensou? Eu não suportava a Sueli. Estou falando Sueli aqui, não tem nada não, na vida passada. E hoje eu tenho que conviver com ela. Olha que situação, se eu lembro disso. Agora, eu posso até não me sentir muito confortável quando eu estiver perto, mas eu não lembro o que eu fiz com ela. Aí, com isso, eu vou me aproximando através dessa alavanca poderosa que nós temos, que é a doutrina espírita. Então, a gente vai se acomodando, a gente vai se aceitando, vai sentindo que tem que ficar próximo, sim. É aí que eu tenho que vencer essa minha limitação. Ou então, um filho que teve um problema sério na vida passada conosco e hoje reencarnou, no nosso lar. Eu posso também, se eu tiver a lembrança, ficar com sérios problemas com esse filho ou com essa filha. Então, vai ser mais difícil eu tentar a reconciliação e deixar que o amor fale mais alto. Então, realmente, o esquecimento do passado na nossa vida, na nossa existência de espíritos, eternos, criados simples e ignorantes, mas prontos para crescer, para progredir, para evoluir. Então, a gente só tem mesmo que agradecer a Deus, Se nós não nos lembramos do passado, como poderemos descobrir nossos maiores defeitos? E assim, melhormente nos corrigirmos dos nossos erros. É aquilo que eu falei ainda agora, A gente às vezes sente alguma coisa, a gente pode não lembrar, mas a intuição, o bom senso, vai nos falar lá no fundo, Embora não nos lembremos de nossas vidas passadas, entretanto, a Sueli, como professor de português, já ia dar uma aula aqui, Luiz? Entretanto, demonstramos o grau de evolução de nossa última existência, através de nossos atuais atos e pensamentos. Uma observação atenta e sincera nos mostrará quem somos e o Evangelho de Jesus nos ensinará o que devemos ser. É importantíssima esse grande material que nós temos na doutrina espírita. É a única que explica por que hoje eu estou passando por tantos problemas,
Se hoje eu não matei, não roubei, eu tentei ser sempre solidário, mas eu tenho sempre dificuldades. Eu estou sempre passando por rasteiras da vida. Através da reencarnação, a gente vai entendendo isso aí. A gente vai abrindo os nossos horizontes, né? Então, eu já trouxe essa história aqui, do livro de Leonardo Boff, A Águia e a Galinha. Vocês talvez já conheçam essa história, mas ela é muito interessante e abre assim o nosso entendimento com relação ao esquecimento do passado. Um camponês foi nos arredores lá das suas terras em busca de uma ave para levar para o seu sítio. E depois de muito procurar, ele viu um filhote. Ele viu esse filhote, pegou esse filhote e levou para casa. Colocou no galinheiro junto com as galinhas. Mas ele observou que aquilo não era uma galinha. Ele viu, pelo conhecimento que ele tinha, que aquela ave era uma águia. Mas deu ração, deu milho, jogou mato e o bichinho foi crescendo. Passaram-se 5 anos e está lá a águia no meio das galinhas, vivendo como galinha. Até que um naturalista passou por lá e achou estranho. Ele achou estranho uma águia num galinheiro e foi conversar com o dono do sítio. Aquilo ali não é uma galinha, aquilo ali é uma águia. O senhor tem toda a razão, é uma galinha, é uma ave, é uma águia. Mas só que ela, desde bebezinha, está sendo criada como galinha, ela pensa que é galinha. Come como as galinhas, está presa como as galinhas, e ela acha que é galinha. Não, isso não está certo, ela é uma águia. Olha o tamanho das asas, imensas. De ponta a ponta dá mais de 3 metros. Não pode ela achar que é uma galinha. Não, mas ela vive como galinha, ela come galinha, ela acha que é galinha. Eu vou fazer uma experiência. Pegou aquela águia e levou para fora. Águia, você é uma águia, voe! Levantou o braço, né, mostrando para ela. Ela olhou para baixo, viu as galinhas ciscando, pulou depressa e foi comer lá junto com as galinhas. O naturalista não se conformou. Voltou no dia seguinte. Eu posso fazer uma nova experiência com a sua águia? Perfeitamente. Pegou, subiu lá no topo do sótão, pegou aquela águia. Águia, você é águia, você tem que voar. Olha para o céu. Olha, não fica olhando para baixo, não, olha para cima. Voa, voa, águia. E o que ela fez? Olhou para baixo, pulou depressa, foi comer milho com as galinhas. O naturalista não se conformou. Eu posso fazer mais uma experiência com a sua águia? Perfeitamente, moço, mas ela pensa que é uma galinha. Ela foi criada como galinha, ela não pode ser águia mais, ela deixou de ser. No dia seguinte, quando o céu ainda estava amanhecendo, foi ele com o camponês para fora da cidade. Pegou a águia, botou no braço e foram. Caminharam muito. E depois de chegar num lugar lindo, já o sol nascendo, ele pegou novamente a águia, botou no braço e falou: águia, você é uma águia. Voe, águia. Voe o voo altaneiro. Você tem poder.
Você foi criada para as alturas. Voe, olhe para o céu, olhe para o sol nascendo. E a águia deu aquele crau, crau, levantou o voo, apesar de tremer muito no início, e saiu voando. É apenas uma história, mas tem a ver conosco. Nós, quando nascemos aqui na Terra, a gente acha que é só para viver, que a gente vai deixar, né, de ser essa essência espiritual que somos nós. Nós somos espíritos eternos criados para a perfeição. Saiu. Não podemos continuarmos, né? Eita, apareceu aqui uma coisinha aqui. Ah, tá. Ai, deixa eu voltar. Do começo. Deixa eu seguir aqui, que é esse final aqui, ó. Não interessa, repito, o que os outros possam dizer ou fazer ou pensar. Nós precisamos buscar nossos limites máximos. Não apenas boiar à deriva, ao sabor da correnteza, ou de má vontade apanhar uma onda e deixar-nos levar à praia. Nós, como espíritos eternos, nós não podemos, nós devemos voar. Esse é um pensamento de Charles Swindoll. E é importantíssimo. Nós fomos criados para a perfeição. Então, a gente não pode se limitar a viver nessa ociosidade, né? Sem querer saber o que será de nós. Nós vamos deixar essa matéria, é certo. Vamos retornar à pátria espiritual. E lá vamos ter que prestar contas do que fizemos na nossa estadia terrena hoje. E se não agimos direitinho, se nós não procuramos o melhor, né, fazermos o melhor para nós e para os nossos semelhantes, nós vamos ter que voltar. E aí a gente vai sofrer as consequências. E nós não gostamos de sofrer consequências. Nós queremos sempre estar tranquilos, calmos, vivendo bem, tendo todas as chances que nós buscamos. Mas nós nunca podemos esquecer, né, dessa frase aqui que Zé Manel deixou para a gente, né? Que pode haver conflitos entre o erro e o erro e a verdade, porém nunca entre a verdade e a verdade. A doutrina espírita traz para nós a verdade eterna, a verdade que fomos criados simples e ignorantes e estamos tendo a oportunidade maravilhosa de recebermos esses ensinamentos que a doutrina espírita nos fornece. Mas temos que abraçar essa doutrina com otimismo. O que quer dizer otimismo? Já pararam para pensar o que é otimismo? Otimismo significa em Deus. O entusiasmo torna uma pessoa velha, jovem. E sem ele, o jovem se torna velho. Ele sai da mediocridade à excelência quando tem otimismo. Ilumina com aspecto brilhante um rosto triste, até que os olhos cintilem e a personalidade se ilumine com alegria. Olha que coisa fantástica
fantástica nós termos nas mãos essa doutrina. Ela nos traz otimismo, ela nos traz vontade de superar esse homem velho que está em nós, que já errou muito, já pisou muito em falso, mas hoje quer caminhar com passos firmes em busca da perfeição. E temos nas mãos essa alavanca fantástica que é a doutrina espírita. Ela está aí para dilatar os nossos horizontes, o nosso entendimento, o nosso querer. Ela nos traz, sim, entusiasmo. Os anos deixam rugas na pele, mas a perda do entusiasmo deixa rugas nas almas. Isso é de Michel Limberg, é um escritor famoso. Então, nós temos que botar dentro de nós, eu posso, é possível, nós vamos fazer. E com isso, nós vamos superando as nossas dificuldades. Nós não podemos nos acomodar. O entusiasmo é a fonte da eterna juventude, procurada há muito tempo. Anciãos pararam para beber o seu elixir e repentinamente tinham sonhos novos. Forças novas, misteriosas, miraculosas e maravilhosas surgiram em ossos desgastados. O desencorajamento desapareceu como a neblina do amanhã, com o brilho do sol. De repente, você se vê cantando, feliz. Observa as flores, o céu azul. Isso tudo é entusiasmo. E que a doutrina melhor para nos transmitir esse sentimento que a doutrina espírita é realmente, fantástico o entusiasmo na nossa vida. Não vamos andar encurvados, desanimados, cansados, não. Vamos olhar para frente e para o alto, O entusiasmo não admite senão o sucesso. É surdo a voz do desânimo. O entusiasmo, com um grau moderado de sabedoria, levará um homem muito mais longe do que levaria qualquer dose de inteligência sem ele. Os homens que exerceram mais poderosa influência no mundo não foram tantos homens de gênio, quanto os homens de fortes convicções e inesgotáveis capacidades de trabalho, impelidos por irresistível entusiasmo e invencível determinação. O entusiasmo abrirá uma porta quando as outras chaves falharem. Como anda seu entusiasmo? Como anda seu entusiasmo com relação ao Brasil? Pela sua empresa, pelo seu trabalho, pela sua família, pelos seus filhos, pelo sucesso de seus amigos. Se você é daqueles que acham impossível entusiasmar-se com as condições atuais, acredite, jamais sairá dessa situação. É preciso acreditar em você, acreditar na sua capacidade de vencer, de construir, de transformar a realidade. Deixe de lado o negativismo, deixe de lado o ceticismo, abandone a descrença e seja entusiasmado com sua vida e, principalmente, entusiasmado com você. Com otimismo, você verá que as coisas vão acontecer, você verá a diferença. Então, meus queridos, seria o recado, nosso na noite de hoje. Esquecimento do passado. Oportunidade magnífica que Deus nos deu
de não nos lembrarmos das peças que fomos, deixarmos o homem velho para lá e deixarmos renascer o homem novo, que acredita sim na reencarnação, acredita sim na bondade infinita de Deus para todos nós. Ele nos criou para que cresçamos, para que alcançamos o ápice da espiritualidade. Não fomos criados para andarmos nesta terra encurvados. Existem milhões de planetas fantásticos que circulam aí pelo universo infinito. E eles estão aí nos esperando. Mas nós precisamos crescer, nós precisamos evoluir para chegarmos nessas grandes esferas que estão aí fora. Não pensa que fomos criados para ficarmos aqui na Terra toda a vida, não. A Terra está evoluindo, mas o ser humano tem que fazer muito. Nós temos que fazermos muito ainda para que a nossa terra, né? Nós queremos herdar a terra, nós não queremos continuar aqui, então vamos fazer, caminhando e evoluindo também com a nossa terra. Vamos fazer a nossa parte, vamos buscar tirar o homem velho que habita em nós, deixar ressurgir o homem novo que acredita e que busca ser melhor hoje para que amanhã tenha um futuro melhor. Muita paz para todos.